Fala galera, antes tarde do que nunca, vamos falar hoje pela segunda vez com vídeo com vocês, a lição 2 do Kryptonita, beleza? Essa lição ela é bem direta ao ponto, tá? A gente tem aí a construção da história, depois a gente tem uma reflexão e por fim uma conclusão que é bem direta, tá? Qual que é o objetivo dessa lição? É no final da lição a gente trazer a real sensação ou real noção do que é um pedido de perdão e arrependimento verdadeiro. Para isso a gente vai usar a história do rei Saul. Então eu aconselho vocês a lerem o texto que está na lição, mas ler o texto todo. Aí só tem 2 ou 3 trechos falando do texto, mas pode ler o texto todo porque a história é bem interessante. Então, primeira coisa, vamos falar um pouquinho de Saul. Saul foi rei de Israel, ele começou forte e terminou fraco. Vai gerar uma discussão na cela, as pessoas vão trazer algumas ideias, mas isso que é o ponto central. Saul foi escolhido pelo povo, ele era forte, ele era bonito, ele era guerreiro e tudo mais, e ele terminou fraco, desprezível, um péssimo rei. E na sequência a gente ainda tem um exemplo bom de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, justamente pelo perdão. Então, nesse fato aí que está falando do texto, a gente vai ter um conceito de obediência parcial. O que significa isso? Ele fez tudo certo, mas uma partezinha ele deixou de lado. Essa parte que deixou de lado é justamente a parte de impureza que entra na situação e torna o todo a desobediência. Porque o que Deus pediu para ele foi muito claro e ele fez diferente do que Deus tinha pedido. A partir daí, o profeta Samuel ele repreende Saul. E aí ele traz um versículo que é muito interessante, muito bacana da gente trazer ele tem que ser lido na célula, a gente não pode deixar de ler. Diz lá o seguinte, 1 Samuel 15, 22 e 23, vai ler o versículo, e aí ele diz que a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Então, nesse ponto, tem que ficar muito claro que o que mais agrada a Deus é a obediência. Acho que muita gente já ouviu falar das 5 linguagens do amor. Para Deus, só tem uma, é a obediência. Essa é a linguagem do amor de Deus. É assim que a gente declara o nosso amor por Deus, é assim que a gente pode dizer que somos cristãos a partir da obediência de Deus. O resto é consequência da obediência. E aí tem os 2 pecados que ele cita, arrogância e idolatria. Arrogância é desprezo por Deus, é você se achar muito melhor do que qualquer situação. Então é legal conversar um pouquinho e entender o que a célula pensa sobre arrogância. Se vocês tiverem dúvida, vai até no dicionário, mas não fica com dúvida sobre o que é arrogância. E a segunda é a idolatria, ou seja, tudo aquilo que está entre Deus é legal no livro. Tudo aquilo que está entre Deus e você. Se tem a sua vida social, se tem você, os seus desejos, a sua agenda, o seu cansaço, o seu FIFA, a sua namoradinha que você está querendo, o seu crush, isso é uma idolatria. Por exemplo, fazendo essa lição e lendo, eu entendi que o que estava sendo uma idolatria para mim, estava sendo questão de série, videogame, eu estava deixando de ler a Bíblia muitas vezes para poder ficar jogando FIFA. Então, gente, é simples, são coisas pequenas, mas elas distanciam a gente da presença de Deus. Mais do que isso, tem uma frase legal que diz aí na lição que adorar é obedecer. Então, mais uma vez, vamos bater na tecla da obediência. Por fim, depois que o profeta Samuel faz essa repreensão a Saul, o que Saul faz? Ele justifica, ele desvia, ele põe a culpa em outras pessoas e ele no final fala, então tá bem, eu pequei. Mas ele não tem um arrependimento verdadeiro. A gente só consegue ter a aliança, o perdão restaurado com Deus se houver um arrependimento verdadeiro. Mais ou menos é igual obediência parcial. Não é obediência. Perdão, mais ou menos, não rola. Arrependimento, mais ou menos, não rola. Então o que a gente precisa ter claro nessa lição é obediência ela só serve se for completa e o arrependimento só serve se ele for completo. Beleza? Boa célula para vocês. Deus abençoe. Até sábado. Não se esqueçam. Céu e culto.
Temos muitas programações e eu pelo menos estou bem empolgado. Um abraço, gente!